dia a todos. Bom dia. Que a paz de Jesus esteja envolvendo cada um de nós. Gostaria de iniciar relembrando a importância da doutrina, das obras básicas em nossas vidas. Sempre recordo que meu primeiro contato com a doutrina foi através do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas depois eu fui descobrindo as outras obras, o Livro dos Espíritos, aquele arcabouço filosófico do qual eu lanço mão frequentemente no dia a dia da minha vida, que eu adoro. Eu adoro todas as obras básicas, cada uma com seu conteúdo, com a sua finalidade, nos traz aí uma colaboração do mundo maior, para que as nossas vidas se façam com mais clareza, com mais firmeza, com mais segurança. Porque a doutrina nos possibilita isso. Sempre digo que a doutrina espírita e a literatura espírita podem orientar com segurança a vida de qualquer criatura no nosso planeta, dando sentido existencial, que é algo que eu considero assim sempre importantíssimo. Eu penso que a minha entrada na doutrina e minha paixão pela doutrina, e hoje a gente vai falar sobre o leão apaixonado aqui, ela se deu exatamente por isso. Eu percebi ao longo do tempo depois que o que me fez me apegar profundamente desde o primeiro momento foi justamente porque eu percebia que a vida começou a ganhar sentido, o sentido existencial. Eu estou no mundo e há um porquê, há um para quê, há uma finalidade em tudo isso, em tudo que estava vivendo e que a gente vive. Então isso para mim é fundamental. Quem tem um espírito de filósofo sempre se encanta com esse tipo de abordagem. Cada um dentro da sua identidade espiritual, e outros já são de outras áreas, gostam mais, se identificam com outros aspectos. Mas, enfim, a nossa identificação é vital, nesse sentido. A gente vai se conhecendo melhor, inclusive, pelas identificações. Então, essa minha identificação se deu desde o primeiro momento e norteia o meu dia a dia ainda hoje, e deverá nortear sempre. Porque se afastar desse conhecimento e dessa luz será penetrar na escuridão, cair na aflição, na amargura, nas insatisfações, e nós podemos nos livrar disso, evitar esse tipo de experiência. E se por acaso a gente se vê envolvido em algum momento da vida, e isso faz parte do processo evolutivo, envolvido em um pouquinho de sombra, um pouco desorientado, perdido, com alguns sofrimentos, às vezes até incompreendidos, a gente sabe que, através da doutrina e através da literatura espírita, nós podemos ir encontrando a luz necessária para compreender o momento vivido e o seu propósito, até o seu sentido. A literatura espírita é maravilhosa, ela é vasta, vastíssima, e ela abrange diferentes áreas do conhecimento humano, portanto, das diferentes necessidades humanas. Hoje eu trouxe um livro aqui, que eu ganhei inclusive de um casal muito amigo, vou revelar aqui, não adianta falar, não, já estou falando, José Carlos e a Cineia, me deram esse livro há muitos anos, La Fontaine e o Comportamento Humano, e é do Hamed, através do médium Francisco do Espírito Santo Neto, que já esteve aqui em Londrina, já pude ver palestra dele, lá de Catanduvas. Nós sabemos que o Hamed tem trazido uma contribuição imensa para nós na área do comportamento, e eu me identifico, mais uma vez a identificação, eu me identifico profundamente com a abordagem do Hamed na área comportamental. E importante é que ela vem bem de encontro àquilo que é a proposta essencial da nossa doutrina, que é a reformulação da conduta, onde a gente percebe que ela deve ser reformulada, deve ser reformada, a mudança do pensamento, a mudança de algumas emoções, a substituição de algumas emoções, a sublimação de emoções, porque a gente pode transformar um sentimento negativo, uma emoção que não é muito positiva, em algo positivo. A gente pode sublimar através do quê? Através do conhecimento, mas sempre através também do uso da nossa vontade, da nossa determinação pessoal. É preciso não só se identificar, é necessário também querer. E esse é o segundo passo. E depois, então, fazer a aplicação do conhecimento em nossa vida. E fazer de forma perseverante. Esse é o ponto que geralmente pega a nós. O ponto da perseverança, da constância, da permanência no exercício daquilo que nós já identificamos como uma virtude ou um comportamento necessário a nós.
né, que deve ser desenvolvido por nós, porque vai preencher alguma lacuna que nós já identificamos em nós. E essa lacuna é que gera as nossas quedas, geram as nossas insatisfações, nossos temores. E a gente sempre vai procurar preencher essas lacunas, às vezes com comportamentos compensatórios. Um deles é até fugir, evitar certas situações onde a gente sente que vai ser exposto, né, a algo, não quero enfrentar essa situação. Então aí eu já procuro usar da evitação, que é um dos comportamentos muito comuns em nossas vidas, que expressa o quê? Insegurança diante das experiências da vida. Falar em público, né? A gente que fala, né? Os que falam em público, sabe, a gente gosta de fazer isso, não gosta? Eu amo fazer isso. Eu me identifico com essa tarefa desde o primeiro momento da doutrina. Porque eu percebia tanta coisa maravilhosa no conhecimento, que eu falei, não, isso precisa ser passado para as pessoas, eu quero fazer isso. Então, uma motivação muito grande de amor. Agora, vocês acham que eu não tinha dificuldades, inseguranças, medo de enfrentar o público? Até hoje a gente sente ainda uma inquietação. Aliás, essa inquietação é até boa, porque a gente fica mais em alerta, né? A gente não relaxa, a gente fica assim meio de guarda, né? Levantada para poder realmente... Porque o relaxo a gente sabe, né? Até o Divaldo Pereira Franco já andou falando aí de experiências malogradas dele quando ele relaxou e simplesmente deixou na mão da espiritualidade, sem ter a preocupação de se preparar para o evento. Aliás, a vida é uma sucessão de eventos, né? É uma sucessão de eventos. De certa forma, devemos estar preparados, embora a gente vá ser pego de surpresa por muitas situações, e a gente vai se achar despreparados, mas ótimo, ótimo. Então eu estou sendo chamado a avançar um pouquinho mais, me preparar um pouquinho mais, me qualificar um pouquinho mais, para poder viver melhor. Primeiramente comigo mesmo, isso é essencial. O reino dos céus é um estado emocional, é uma condição íntima do espírito em evolução. Então viver bem comigo mesmo. Se eu estou bem comigo mesmo, eu tenho tudo para estar bem também com as outras pessoas. Não é isso? É assim que funciona. O reino dos céus é uma conquista íntima. E foi aquilo que Jesus pregou, trouxe como ponto fundamental para todos nós. Eu não peguei água? Um copinho de água. Eu estava relembrando, inclusive, essa semana, aquele momento de Jesus com Marta e Maria. E nós vemos que Marta estava lá dentro da casa, super ocupada, muito obrigado, com muitas tarefas, porque ela tinha uma visita importante, né? Jesus estava na sua casa, porém ela não conseguia dimensionar a importância dessa visita. A importância daquele momento, que era único, era muito diferente. Ela tinha o mestre dentro da sua casa. E Maria estava ali, languidamente aos pés de Jesus, ouvindo Jesus falar. A tal ponto que Marta saiu lá da cozinha e veio lá falar com Jesus. Não te incomodas, mestre, que Maria não vá me ajudar? E aí Jesus diz a Marta: Marta, Marta, você está preocupada com muitas coisas. E só uma nós necessitamos para sermos felizes. E Maria escolheu a boa parte. Então, além de tudo, a Marta levou um puxão de orelha, né? A Maria estava aberta, estava receptiva à mensagem de Jesus, aquele momento. Ela estava em sintonia. Mas sobre o que Jesus falava? Sobre o que Jesus falava para Maria? Esse é o ponto que eu queria chegar. O Evangelho não consta, mas eu sei sobre o que Jesus falava. E vocês também sabem. Jesus falava sobre o reino dos céus. O reino dos céus não poderia ser sobre outra coisa, porque o tempo todo ele falou e testemunhou o reino dos céus para nós, mostrando que nós, espíritos, fomos criados para a plena felicidade, como a gente aprende lá na questão 115 do Livro dos Espíritos, não é? Simples e ignorantes no início, porém, uma missão para cada um, uma missão hoje, outra missão amanhã, e assim nós vamos nos esclarecendo gradativamente, até chegar à perfeição.
E quando alcançamos a perfeição, alcançamos também a pura e eterna felicidade. Então vejam que a nossa busca de cada dia, essa deveria ser a preocupação nossa de todos os dias. Hoje eu vou trabalhar mais um pouco para que eu possa alcançar o reino dos céus. E isso implica, é claro, uma vivência evangélica, na identificação das situações que a gente convive, vive rotineiramente. Pode surgir algumas surpresas, mas via de regra a gente vive situações repetitivas. A gente pode até se preparar para elas. A gente pode se elaborar internamente para ter uma relação melhor com as outras pessoas. Não é isso. Isso é a minha vida. Eu sei que essa é a vida de todos nós. As surpresas não são de todo dia, nem podem ser, senão a gente não vai nunca ter estabilidade para evoluir. A própria pandemia quebrou toda uma sequência de vida, de muitos comportamentos, de muitas rotinas, mas ela está aí também nos desafiando a aprender o quê? Aprender a paciência e aprender o amor ao próximo, que é isso que está relacionado ali numa questão do livro dos Espíritos, quando a gente se vê abraços com aquelas experiências mais difíceis, os Espíritos responderam, é paciência e amor ao próximo. E se a gente for observar, é bem isso mesmo que a gente está sendo chamado, paciência. Muitos não estão tendo paciência, muitos querem quebrar as regras, muitos estão quebrando as regras. E amor ao próximo, porque é um momento em que o outro está precisando, e nós também estamos precisando. Então é uma vivência recíproca, esse momento especial que a gente está vivendo no planeta Terra. São raros esses momentos, são raros. Na história humana, são raros. Eu nunca pensei que nessa encarnação eu fosse viver um período de pandemia. A gente só estudava esses assuntos, E de repente a gente se vê a braços com essa situação desafiadora, onde nós estamos tendo a oportunidade de avançar um pouco mais depressa. Porque esses solavancos morais, eles vêm justamente para nos desacomodar. Do ponto de vista humano, a gente às vezes acha que está indo tudo muito bem, maravilhoso, mas do ponto de vista da espiritualidade superior, está deixando a desejar. Então precisamos apressar o processo. E aí vem as experiências mais duras. Claro que essas experiências também podem ocorrer e ocorrem no plano individual, independente de epidemia, pandemia, endemias. Elas ocorrem no nosso plano individual, de acordo com as condições, as necessidades evolutivas de cada um. Agora, quando a gente vive coletivamente, a gente tem um cenário diferente. Mas não vamos bater muito mais nisso aqui não, Que essa tecla a gente já tem insistido bastante nela. A nossa temática, eu coloquei aqui, não sei se você vai querer colocar depois dessa forma, o leão apaixonado, porque é o nome da fábula, Pelo menos fica diferente, Fica mais convidativo. A gente sempre coloca o amor, humildade, amor ao próximo, e eu falei, não, então vamos manter aqui o leão apaixonado, que é o nome da fábula do La Fontaine, francês, que há séculos se dedicou à escritura de fábulas. E eu até me recordo de uma frase que eu li numa enciclopédia, então lá atrás, na minha adolescência, que eu sempre gostei de fábulas. E ele disse, sirvo-me dos animais para instruir os homens. Isso é da vida de La Fontaine. Então a gente vai ver que os animais nas fábulas sempre representam gente, viu? Então não se assustem aqui quando surge uma proposição diferente aqui, Uma donzela que se apaixonou aqui pelo leão. E eu gostaria de ler, Se me permitem, eu vou pegar textualmente essa fábula, conforme está aqui no livro La Fontaine e o Comportamento Humano. A marquesa de Sévigné era de uma beleza rara. E estava tão acostumada a ser cortejada que o fato de até um leão apaixonar-se por ela não era de estranhar. Então ela era linda realmente, Todo mundo se apaixonava pela marquesa. No tempo em que os animais falavam, gente, teve um tempo que os animais falavam, segundo as fábulas. Em toda fábula existe esse tempo. Era comum que eles ambicionassem fazer parte do convívio humano. Afinal, tal qual os humanos, eles também tinham inteligência, força, coragem e até se comunicavam usando o mesmo código dos homens, a mesma linguagem, Foi nessa época que o leão apaixonou-se pela senhorita Sévigné.
e sem demora pediu-a em casamento. O pai da jovem assustou-se. Ele queria para a filha um marido um pouco menos terrível, mas temia que uma recusa pudesse apressar um casamento clandestino. Preocupações do pai, né? Com sua experiência, ele sabia que o fruto proibido tem sempre um paladar melhor. Resolveu então aceitar a proposta do leão e disse a ele: agrada-me a ideia de tê-lo como genro, mas preocupa-me o fato de que você machucará o corpo delicado de minha filha com suas garras, e ao beijá-lo seus dentes impedirão que ela lhe corresponda ao prazer. E o leão, apaixonado, permitiu que lhe cortassem as garras e lhe lixassem os dentes. Sem as garras e sem os dentes, sua fortaleza se foi. Foi destruída, e um bando de cães o atacou, sem que ele conseguisse se defender. Bom, pegaram já o espírito. Eu estou sem o microfone na mão, tinha esquecido. Estavam ouvindo bem atrás, gente? Desculpa. A voz eu falo meio alto, né? E como ninguém reclamou lá atrás, né? Então é porque estavam ouvindo já. Então vejam, está funcionando? Não está. Nem liguei. Aí é que não vai ouvir mesmo. Eu vou ficar segurando em vão. Gente, a gente está sempre aprendendo, né? A gente faz 500 palestras e ainda erra no básico. São as imperfeições humanas. Então vamos lá. O leão sem garras e sem dentes. Gente, ele foi destituído daquilo que era fundamental para a existência dele, aquilo que o identificava. E o propósito dessa fábula é isso, é mostrar para nós as nossas identificações, né? Simbolizam, no caso, quem permite, né, que sejam retiradas as suas garras e dentes. O que significa isso? As pessoas que renunciam ao seu próprio valor, à sua identidade, às suas qualidades, às suas ambições, inclusive, que a ambição também é importante. Uma pessoa sem ambição nenhuma, uma pessoa sem vida, sem movimento, sem ação. Há casos seríssimos nessa área de pessoas sem ambição, e às vezes ainda já na juventude. Já conheci pais que me procuraram falando do filho. Nossa, mas meu filho não faz nada, não tem vontade de fazer nada, sempre apático. Às vezes a pessoa até apresenta assim, algum problema, algum transtorno. Não há ambição nenhuma. Mas a ambição é importante para todos nós, sem dúvida alguma, né? Claro que qual o motivo, o que eu estou ambicionando? Será que Jesus não foi ambicioso? Kardec não foi ambicioso? Claro que foram. Precisavam dessa ambição. Dizem que Gandhi disse que a ambição dele era tão grande que ele seria capaz de dar a vida dele por aquilo que ele ambicionava. Mas o que ele ambicionava? A liberdade do povo hindu pelos caminhos pacíficos. E ele conseguiu. Era a ambição dele. Então a questão aí também é o que eu ambiciono. Qual a direção da minha ambição? Mas ter ambição sempre é importante. O leão sem garras e sem dentes, né, simboliza também as pessoas que entregam o controle da sua vida para outras pessoas. Passam a viver somente em função de outras pessoas, só dizem sim, procuram sempre atender aos outros, esquecem das suas próprias necessidades. Identidade, do ponto de vista psicológico, representa o quê? As nossas necessidades, os nossos desejos e a nossa relação com o nosso corpo físico. São esses três aspectos. Identidade. Vai tudo por esse caminho. Então, perceber as próprias necessidades. O leão aqui, sem dentes, sem garras, representa a pessoa que renunciou totalmente às suas ambições pessoais, atender às próprias necessidades, para viver e satisfazer ao outro, às necessidades do outro, aos desejos do outro, às ambições do outro. Eu atendi uma pessoa essa semana, achei até interessante ela falar, né, que ela tinha colocado, casada, tem um negócio em Londrina, e ela falou que tinha feito uma aplicação, um tesouro direto da vida, vamos dizer assim, simbolicamente, e aí o marido dela falou, mas por quê? Você está colocando dinheiro no negócio que é dos outros, por que não colocar então no próprio negócio? E aí ela imediatamente
Reviu, fala, mas tem lógica isso, né? Como é que eu vou colocar dinheiro nas ações, uma aplicação de um negócio de outra empresa, e sendo que eu posso aplicar na minha mesmo? E aí então ela redirecionou, mudou, né, a aplicação, passou a investir no próprio negócio, que provavelmente foi melhor, até porque prosperou bastante e tem prosperado, mesmo nesses tempos mais difíceis, né? Que é da área de alimentação, né? Quem é da área de alimentação até que ficou numa situação um pouquinho mais saudável, menos alguns restaurantes, né? Muitos foram prejudicados também, depende de como trabalhavam e trabalham, dentro desse momento que a gente vive. Então percebem, gente, aqui a ligação, é importante ficar claro isso, assim, o simbolismo desse animal. A figura do leão no imaginário de todos nós, o que é? É de força, não é? É de força, é de domínio, é de poder. Mas destituído das suas habilidades e possibilidades, ficou um gatinho, né? Perdeu toda aquela possibilidade, a tal ponto que os cachorros abusaram dele. Isso representa cada um de nós. Quem de nós está explorando verdadeiramente todas as suas possibilidades? Muitas vezes nós negamos as nossas próprias qualidades, segundo o Espírito Hamed. Mas nós aceitamos muito facilmente as nossas imperfeições. Se pedir para fazer uma relação de imperfeições e uma relação de virtudes, infelizmente, nós vamos relacionar muito mais imperfeições, né, chamados defeitos, do que as nossas virtudes. A gente acaba não detectando muito as próprias virtudes, as próprias possibilidades, portanto. E a gente se acomoda, né, se refugia, até pode dizer assim, nas imperfeições. Por quê? Por que não reconhecer as qualidades? Nós somos seres milenares. Nós temos facetas, minuciosidades no desenvolvimento do nosso ser espiritual que nos abrem possibilidades imensas. A gente acha que todo mundo pensa igual a gente, que tem a mesma maneira de olhar a vida, de sentir a vida, de agir. E não é. Nós somos específicos, nós somos únicos. E conhecer-se para identificar essas especificidades é muito interessante, porque elas é que abrem caminho para as nossas realizações. E como eu digo sempre, não precisa reinventar a roda. Nós já trazemos muito potencial desenvolvido. E esse é o caminho da nossa realização e da nossa planificação, da nossa felicidade, da nossa alegria de viver, do nosso sentido existencial. Quem já viveu mais tempo como eu, né, algumas décadas, a gente olha para trás e fala, puxa vida, eu perdi tal oportunidade, eu deveria ter feito isso, eu deveria ter feito aquilo. E a gente às vezes até cai num lamento perigoso, né? Porque o lamento é perigoso. A gente pode olhar para trás com a finalidade de aprender com o que foi vivido, não insistir no erro, né? Olhar para trás para dar um significado diferente ao que foi vivido e até, né, desalojar de nós algumas experiências traumáticas, incômodas, que marcaram negativamente o nosso ontem, mas que ainda exercem alguma influência na nossa vida hoje. Então aí algumas técnicas, alguns meios podem ser utilizados para isso, para transformar aquela experiência, né? O conteúdo daquela experiência, a emoção que nós associamos àquela experiência. Não é tanto a experiência, destacaria isso inclusive, mas a emoção que nós ligamos àquela experiência quando nós a vivemos. Há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, há 20, 30, 40, 50, eu consegui me livrar de algumas emoções desagradáveis, de mágoa, da minha infância, há cerca de poucos anos atrás, há 1 ano atrás, 2 anos atrás. Que trabalho! Mas em algum momento eu tive até a inspiração e a maneira para poder trabalhar com aqueles conteúdos e me libertar. E posso garantir, me libertei. Mas olha, gente, quanto tempo! As mágoas são terríveis no nosso plano psíquico, emocional e espiritual. É preciso identificá-las, é preciso enfrentá-las, transformá-las para poder ocorrer o processo de liberação da mente, para que a nossa caminhada se faça com mais alegria. É porque lá atrás nós não conseguimos processar totalmente aquela experiência vivida. Então aquela parte que nós não conseguimos processar se transformou em um trauma. E hoje o que podemos fazer?
Não há como mexer nela, mas nós podemos mexer no quê? Na emoção, no sentimento, aquilo que ficou associado àquela experiência. Isso nós podemos. E isso nós devemos fazer. Esse é o nosso trabalho. Tá? Pensem nisso, tá? Porque isso faz parte do nosso projeto de felicidade. Por que a nossa identidade está ligada às nossas alegrias? Por que eu insisti muito aqui agora há pouco e vou bater mais um pouquinho só nessa tecla, né? Por viver a nossa identidade como caminho de alegria verdadeira. Porque a nossa identidade ela foi construída ao longo de milhares de anos. E quando nós fomos construindo aquilo que nos agradava, fomos desenvolvendo talentos, habilidades, e isso foi produzindo alegria, emoções positivas em nós. Muitas habilidades, inclusive, infelizmente, nós desenvolvemos em comportamentos infelizes. Hoje, quem fala em público, quem tem facilidade, habilidade do público, sabe que nós desenvolvemos essas habilidades em vidas. E nem sempre essa habilidade foi bem conduzida. Às vezes utilizamos para conduzir mal, conduzir grupos, conduzir povos, né? Com base no egoísmo, no egocentrismo, e não no amor, na fraternidade. Mas a habilidade foi desenvolvida. Não importa, ela foi desenvolvida. E hoje nós as trazemos de volta para que sejam utilizadas da melhor maneira. E assim a gente vai se reconstruindo, né, digamos assim, internamente. E ela se torna um instrumento de alegria. Por isso que é importante a gente se conhecer, autoconhecimento, identificar a nós mesmos, para saber qual é o caminho da minha alegria. A gente às vezes fica invejando o outro, fulano, ciclano. Não tem que invejar nada. Eu apenas preciso me conhecer para ver as riquezas que eu já trago comigo. Tem um caso que eu fiquei sabendo, vou colocar bem por alto, acho que até já coloquei uma vez aqui, uma amiga falou de um rapaz, já adulto, mas que ainda vivia com a família, artista plástico, desenhista, pintor, escultor, e retratava pessoas, animais, seres da natureza. Era a paixão e a alegria dele. Assim como cada um de nós tem suas paixões particulares, suas alegrias. Mas a família evangélica, ou foi se tornando evangélica, né, de repente passou a ver aquilo como um problema, já não concordavam que ele estivesse representando as coisas das terras, as coisas do céu, né, como está lá no Antigo Testamento, mal interpretado, e assim ele, sob pressão da família, ele foi abandonando, deixando, se afastando da sua arte, do seu trabalho, do seu ganha-pão e da sua alegria. E foi entrando num processo de tristeza que foi se aprofundando e virando uma depressão. O que aconteceu aí? Não vemos a representação do leão? Sem as garras, sem os dentes, sem suas potencialidades, ou seja, tendo elas em si, mas não podendo viabilizá-las, né, no mundo prático, concreto. E aí então, qual a solução? Mudar a família? Não, né? Nós não podemos. Mas ele acabou renunciando a algo que era vital para ele. E aí adoeceu. E só veio a se curar afastando-se da família. Não havia outra chance, porque a família não ia mudar as suas disposições, suas crenças, né? Crenças particulares. Então, afastando-se da família, voltando a se dedicar à arte, ele se curou, sem precisar de medicação alguma. Porque se permanecesse naquele estado, ele iria tomar medicação o resto da vida. Não iria? Medicação o resto da vida, porque ele estava sufocando a sua fonte de realização e de alegrias. Então ele se curou mediante uma mudança no comportamento. No comportamento. Ele resgatou a sua dignidade e foi perdida, né? Nós podemos renunciar, sim, né, até a família, mas não renunciar à nossa identidade. De jeito nenhum.
A Joana de Ângeles, a mentora do Divaldo, nos diz que nós estamos preparados para qualquer tipo de perda, menos a perda do sentido existencial. Olhe como isso é sério. Olhe como esse tema nosso aqui é delicado. E como é importante a gente buscar. Não só identificar defeitos em nós, mas buscar identificar também as nossas qualidades. E para verificar o que nós estamos fazendo com elas. E à medida em que nós trabalhamos em cima das nossas habilidades, qualidades, os defeitos vão perdendo a sua força, a sua importância. Se eu cultivo humildade, obviamente estarei reduzindo o orgulho. Se eu cultivo as minhas artes, as minhas habilidades, estou trabalhando as minhas alegrias. E eu fico muito alegre de estar com vocês aqui, muito alegre. Isso é habilidade colocada em ação, né? E eu gosto de fazer isso. Complicado essa pandemia, né? A gente está perdendo muita oportunidade de ter contato direto. E eu gosto de ter contato com o povo, né? Isso já é uma característica minha. Tem palestrante que talvez eu nem gosto muito disso aqui, mas enfim, é da casa, a gente se adapta aos ambientes. Eu gosto de ficar bem direto com as pessoas, sem nada entre eu e as pessoas. É a característica minha. Isso significa o quê? Que no passado, o meu desenvolvimento dessa habilidade foi sempre diretamente com as pessoas, né? Sem barreiras, sem nada no meio. Foi muito direto, muito objetivo. Então isso faz parte da minha identidade. Mas a gente vai se ajustando aos ambientes, segundo os ambientes. Então, podem manter, tá? Colocando apenas como observação para aprendizado nosso. Eu fico muito feliz aqui de poder falar do jeito que o ambiente é. E cada lugar é diferente, né? Cada um tem a sua realidade. Gosto muitas vezes de sentar, ficar sentado atrás de uma mesinha. Adoro isso também. Tem lugar que a gente fica assim, né? Coloca uma mesinha e você fica sentado, coloca um livro aqui e ali. Isso também me faz muito bem. É uma coisa talvez mais ligada ao ensino, né? A educação talvez. Cria um ambiente, muda dentro da gente, é um sentimento diferente. Mas normalmente a gente é chamado a falar assim, realmente, ao público dessa forma. Eu estou colocando isso apenas para a gente, para servir de exemplo para isso tudo que eu estou colocando aqui, essa temática de hoje da nossa, em relação à identidade espiritual. Eu acho que ficou claro esse caso do rapaz, né? Que o artista aí, acho que isso aí representa, simboliza muito bem as nossas vidas. Existem muitas renúncias indevidas, mas nós não podemos renunciar nunca à nossa verdadeira identidade, aquilo que nos conduz à alegria plena. Ainda tem tempo, né? Tem um tempinho. Nesse caso, e tantos outros casos, né? Como esse que eu citei, do rapaz, do artista, o que ocorre é um conflito, a existência de um conflito. Mas onde que está o conflito aí? Nós podemos identificar dois conflitos. O conflito da família, o conflito dos componentes da família. Eles estavam conflitando internamente em ver o rapaz realizando o seu trabalho daquela maneira. O conflito era deles, dos componentes da família. Havia um conflito entre ele e a família, o restante da família? Sim e não. Pode haver um conflito ou não. No caso, se estabeleceu um conflito. E ele acabou, num primeiro momento, inclusive, tomando o caminho errado. Pela imaturidade, pela inexperiência de vida, pela dependência que ainda tinha um pouco em relação à família. Claro, a gente está sempre aprendendo. Mas ele saiu dessa situação. Mas, no primeiro momento, o que ele estava fazendo quando cedeu? Ele estava buscando resolver o conflito da família, o conflito das pessoas que conviviam com ele, e não o próprio conflito. Perceberam? Nossa, como é delicada a questão? Eu querer resolver o conflito do outro mudando o meu comportamento? Eu posso fazer isso até certo ponto, mas nunca renunciando à minha identidade, aquilo que me faz feliz. Para a gente já ir caminhando para o nosso fecho, né? Ainda lançando mão aqui de algumas observações do Espírito Errante. Né? Nunca se anular, né? Nunca se anular para agradar o outro.
Nunca se anular, nunca renunciar ao seu valor, né, à sua identidade. Senão nós estaremos estabelecendo um relacionamento dissimulado, não seremos verdadeiramente nós. Isso é horrível, é muito sofrido, né? É muito sofrido. E não vai fazer bem para a pessoa que dissimula e não será também bom para quem convive com a pessoa, né, dissimulada. A pessoa se fragiliza em função da perda da dignidade, se enfraquece e o caminho se abre aí, na insistência nessa postura acaba adoecendo. Todo adoecimento emocional, ele vem pela permanência em determinados comportamentos por um longo tempo. Não é pela situação que surge de repente, a gente, né, de repente é surpreendido. É a permanência numa postura inadequada que gera o transtorno emocional. Então é importante identificar o transtorno, identificar a postura da gente diante daquele transtorno, para que a gente possa fazer o trabalho de liberação emocional e possa não adoecer, né? Ou liberar-se de uma emoção que já de repente está atingindo um grau perigoso no campo emocional. Essa fábula, ela está trabalhando mais o aspecto amoroso, o relacionamento amoroso, mas vocês viram que eu não bati nessa tecla. Eu vou só colocar aqui no finalzinho, porque isso também se aplica aos relacionamentos amorosos, onde a pessoa se anula demais em favor da outra pessoa, pode ser o namorado, o noivo, o marido, a esposa, se anula indevidamente, se anula excessivamente, para poder deixar a outra pessoa mais à vontade. Não funciona. É como terapia de casal. Terapia de casal é terapia com um e terapia com o outro. São duas identidades, né? Uma não pode sufocar a outra. Uma não pode se anular diante da outra. Muito pelo contrário. É na terapia de casal que tem que aparecer as qualidades e os defeitos de cada um, para que possa ser trabalhado, né, os dois elementos. E se buscar algo satisfatório, né, em benefício dos dois. Isso implica sempre em que cada lado deve ceder em alguma coisa. Naquilo que eu cedo, o outro ganha. Naquilo que o outro cede, eu ganho. Mas tem que ter limites nesse ceder. E nunca ceder aquilo que identifica a criatura no que é mais importante para ela. Para fechar, uma frasezinha aqui do Hamed, que a medida certa para quem ama é não temer. Porque às vezes existe o medo de perder, né, o outro. Perder o amor do outro. Às vezes é perder, que a pessoa até termina o casamento, termina o namoro. Mas se o namoro, o noivado, o casamento for construído em cima dessas bases de não autenticidade, de um lado ou de outro, aí sim é que o relacionamento tem tudo para terminar. Porque vai chegar um momento de que ele vai se tornar insustentável, se não for feito o enfrentamento devido, né, quando os problemas do relacionamento surgirem. Percebem? Amar ao outro como se ama a si mesmo. Jesus então estava certo, né? Ame o teu próximo como você ama a você mesmo. Eu preciso aprender a me amar também. Quanto mais amor eu tiver, mais amor terei para dar. Se vive em clima de amor comigo, viverei em clima de amor também com o outro. Isso não pode ser perdido por causa do medo, de nenhum medo. Muito pelo contrário, tem que haver coragem e manutenção da identidade. Tá bom? Não vai ficar aberto a perguntas. Sosseguem. Quem quiser conversar, a gente conversa. Estou brincando, né? Não é o dia, não é o momento das perguntas. A gente vai na sequência para os passos. Agradeço a atenção de todos vocês e agradeço a espiritualidade que nos acompanhou nessa manhã de domingo. Muita paz a todos.